processo de luto. É sobre isso que o Vivências vai falar com você hoje. Oi pessoal, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um dia aqui no nosso programa Vivências, toda terça-feira às 20 horas aqui na sua TV Canal 4 Marília. A gente tem um encontro, um bate-papo, um momento terapêutico, vamos colocar assim, um momento que a gente vai discutir assuntos importantes e relevantes. E hoje a gente vai fazer aquela estrutura que a gente sempre traz aqui para vocês, que é perguntas e respostas que vocês trouxeram para mim nessa semana, nessas 2 últimas semanas, sobre o que vocês querem que eu responda aqui para vocês. E vieram, gente, várias perguntas de diversos temas, mas alguns temas eles vão se repetindo, assim, né? Vem mais perguntas sobre isso e tudo mais. E a pergunta que mais ressaltou nesse momento foi o luto e como que a gente lida com o processo de luto e como que a gente lida nesse contexto, nesse universo. E eu queria te dizer que o luto e as perdas, elas fazem muito parte da minha vida pessoal. Eu tive várias perdas, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, aí dentro do meu contexto da minha família mais próxima e depois dos meus familiares também. Então, eu entendo o que você sente empiricamente, né? Eu tenho essa experiência e estudo sobre o processo de luto também, como ressignificar, né? Como dar um novo significado a toda essa dor. Mas eu quero ir para a primeira pergunta que vocês fizeram para mim, que foi como lidar com o luto. Então, antes da gente entender como que a gente lida, o que a gente faz, como que a gente passa por esse processo e tudo mais, a gente precisa entender o que é o luto e do que a gente está falando, né? Então, o luto, ele é um conjunto de sinais, de sintomas, de reações, de sentimentos diante de uma perda importante na nossa vida. Antigamente, a gente falava do luto no sentido de uma perda concreta de uma pessoa, de uma morte. Mas hoje a gente estuda o processo de luto e o próprio luto no sentido de você perder pessoas ou algo importante na sua vida. E perder não só concretamente no sentido de morte concreta, mas perder subjetivamente. Então aí a gente amplia um pouco essa questão das perdas, do luto para mim e para você. O que antes era a questão de você entrar nesse processo por conta de uma morte concreta, hoje a gente pode entrar no processo de luto dentro de um contexto de morte subjetiva. O que é isso? Perda de um emprego, perda de um relacionamento, né? Perda de um status, perda de algo importante para você, perda de um animal de estimação, perda de objetos, né, importantes para você. Então, isso é interessante de você saber, porque você pode estar vivendo um processo de luto, mas você não perdeu ninguém concretamente. E aí a gente tem que identificar as suas perdas, o que você perdeu nesse processo. Né? Para você estar sentindo isso, para você estar com essas reações, esses sinais e sintomas do luto. Né? Quais são esses sinais e sintomas? Né? Uma tristeza profunda, né? Um sentimento de vazio, né? Esse distanciamento que a gente tem do que se foi perdido, né? Muitas vezes a ideia da vida não ter mais sentido, né? Difícil de continuar na mesma casa, no mesmo trabalho, né? Uma sensação muito grande de incompletude. Então, isso também são sinais que você pode apresentar e sintomas que você pode sentir em relação ao processo de luto. Então é muito importante você saber que o luto está dentro desse contexto de perda
E a gente precisa olhar para isso, porque a gente não consegue dimensionar a perda das pessoas, né? A gente não consegue julgar, a gente não pode julgar o que é importante ou não na vida das pessoas dentro desse contexto do luto. Então, isso é o luto. Como lidar com o luto, que a gente entra, inclusive, na outra pergunta que fizeram para mim, que é o que significa ressignificar as perdas, né? O que é ressignificar? Então, como lidar, como ressignificar. Ressignificar é uma forma de você lidar com o luto. Ressignificar é dar um novo significado à situação, um novo significado àquele contexto, né? Dar um outro norteamento, um outro caminho. Mas para a gente ressignificar, a gente precisa entrar em contato. Então, o que é importante quando você passa pelo luto? É não negar aquilo que está acontecendo. Ana, eu não estou negando, né? Eu sei que está acontecendo, mas vida que segue. O vida que segue pode ser uma forma de negação muito subjetiva do luto, uma forma de distanciamento da dor, distanciamento daquela situação. Você sabe, porque você tem o seu cognitivo preservado, você sabe que você perdeu uma pessoa e tudo mais, mas você quer se distanciar daquela dor. Essa é uma forma de negação. Então, para a gente começar a lidar com o luto, a gente precisa se aproximar à dor, se aproximar àquela situação. Então, entender a importância do que foi perdido para a gente, entender aquela minha dor, dar o lugar para aquela dor vir à tona, dar nome para os meus sentimentos, né? Dar nome para aquele momento que eu estou vivendo, chorar mesmo, me lamentar mesmo. Sabe, viver essa dor. Porque para a gente lidar com perdas e lidar com qualquer coisa na vida, a gente precisa entrar em contato. Né? Quando a gente vai fazer uma organização financeira e ver para onde está escapando nosso dinheiro, a gente precisa entrar em contato com as nossas contas. E a maioria das pessoas que se enrolam financeiramente são pessoas que não têm coragem de entrar em contato com as suas faturas para não ver o que está acontecendo, né? Porque é desesperador muitas vezes. Então, eu quero te levar nesse momento a entrar em contato com a sua dor, né? Entrar em contato com o luto, sabe? Pensar sobre isso, pensar sobre a falta. Porque não é não entrar em contato que você vai vencer. Na verdade, você entra em contato e depois você sai. Para você ressignificar, para você dar um novo significado, você precisa olhar para o significado anterior. Para você reescrever uma história, você precisa olhar para a história que já foi escrita. Não tem como você reescrever algo que nunca foi escrito. Então você está escrevendo algo novo. Né? Então, se você vai ressignificar, você precisa olhar para o significado anterior. Então, olhar e sentir e viver. Eu digo para os pacientes de uma forma muito figurativa que é você ir lá para o fundo do poço, bater o pé no chão e voltar. Mas você precisa ir. Você precisa entrar em contato com isso. Na época da Covid, fazer passar pelo processo do luto, ou fazer o luto, como as pessoas mesmo falam, foi muito difícil por conta de não conseguir entrar em contato, né, visualmente, né, fazer esse ritual de despedida das pessoas, porque a gente foi impossibilitado de fazer isso, de fazer um velório, né, de entrar em contato dessa forma. Então, no momento da pandemia, da Covid, a gente teve mais dificuldade de fazer o luto, mais dificuldade de passar por esse processo, porque uma das formas também de você lidar é fazer alguns rituais de despedida, né? Quando é de fato um luto concreto, e até mesmo quando é um luto subjetivo, né? A perda de um emprego talvez, então você vai talvez aí tirar da sua mesa, né, e guardar ou dar um outro fim para aquilo que te lembra o seu trabalho anterior. Um ritual de despedida de um relacionamento. Talvez você não vá deixar os portas-retratos, né? Que aí você precisa se despedir disso de uma forma concreta. Para as pessoas que
faleceram de fato. Você pode doar as roupas, mudar as coisas de lugar. A gente vai falar um pouquinho sobre dicas de práticas para você fazer o luto. Então, entrar em contato é o princípio para você começar esse processo, né, de vivenciar. O luto também, gente, dentro dessa mesma pergunta de como lidar, como ressignificar e tudo mais, é legal você saber que já foi estudado que o luto tem algumas fases, né? E aí, se você pesquisa, você vai encontrar as 5 fases do luto, né? Que é negação, depressão, barganha, raiva, aceitação. E essas fases, hoje, elas são estudadas no contexto de que algumas pessoas passam por essas fases do luto, outras pessoas não passam por essas fases, e também elas não precisam ser numa mesma ordem, né? Tipo, a primeira fase ali é a negação, né? A raiva, depois a barganha, depois a depressão e depois a aceitação. Eu acho que é interessante a gente pensar, porque talvez você vai se identificando, né, como você está se sentindo nesse processo. E entender que são fases, momentos que você passa. Então é importante você entender que todo o processo ele tem essas pequenas etapas, né? O que é o processo de negação? Por exemplo, né, de você negar de fato aquela perda, de você não querer entrar em contato, de você não querer falar a respeito. Então, você faz um processo de negação. O que é o processo da raiva? É realmente esse sentimento, é a raiva de si mesmo, talvez, é a culpabilização de si mesmo, é a raiva do outro. Eu passei por um processo de raiva. Quando eu fiz o processo de luto com o meu pai, eu fiquei com muita raiva do meu pai. Pensa. Eu ficava com raiva dele ter me deixado, como se ele tivesse uma escolha, né? É um processo inconsciente, né? É uma forma, é um momento que a gente está ali e que a gente vai passando por esses processos, né? A barganha é uma negociação, às vezes, que você faz, né? Ah, se eu fizer isso, eu vou passar por esse processo mais rápido, se eu fizer aquilo. E às vezes são alguns pactos que você acaba fazendo com você, ou até mesmo com a pessoa que já se foi sem ninguém saber, para que você consiga passar por isso de uma forma diferente. Do que é a depressão, né? Essa tristeza profunda, essa falta de motivação, falta de sentido na vida. E aí depois vem a aceitação, a ideia de que a vida de fato continua e que às vezes você continua um legado de alguém, ou então que talvez você vá para um outro relacionamento, que talvez você entenda que foi o tempo, né, naquele trabalho, naquele relacionamento. Então, nós temos esses processos que são estudados e a gente também não fecha assim que todo mundo passa por isso, porque nós trabalhamos a individualidade, cada um passa à sua maneira. Mas é interessante você saber desses processos, porque talvez você esteja passando um processo de luto e se encontre aí em alguma fase, né? Quanto tempo, mais ou menos, eu acho que tem até essa pergunta aqui. Tem mesmo, a próxima pergunta. Quanto tempo dura o processo de luto? Quanto tempo você acha que dura um processo de luto? Isso vai muito de pessoa para pessoa, né? E do que você está enlutado, né? Isso é muito individual, gente. E é a coisa mais linda do mundo e do ser humano é que cada um é cada um, né? As coisas são individuais para cada um. Não tem, assim, talvez algo que aconteça certinho com todo mundo. A gente segue, às vezes, tratamentos protocolares e tudo mais, mas a gente precisa respeitar a individualidade de cada um. Mas o que a gente estuda hoje, que o processo, que esse tempo do luto demora assim, em torno de 1 ano. Por quê? Porque o primeiro ano é o mais importante, que são os primeiros aniversários, primeiro dia das mães, primeiro dia dos pais, primeiro dia das crianças, primeiro Natal, primeiro ano novo, primeiro meu aniversário, primeiro aniversário do outro. Isso dentro de todo o contexto, né, do que você está enlutado. São as primeiras vezes que, né, você vai estar sem a pessoa, sem o trabalho ou sem aquele seu relacionamento. Então, dentro desse primeiro ano, a gente vai entrando em contato com essas datas importantes para a gente. E aí a gente vai começando a entender e ressignificar o quê? Escrever uma nova história de Natal sem meus pais. Escrever uma nova história do meu aniversário sem a pessoa do meu lado. Né? Escrever, talvez, a história do
de um feriado prolongado em outro trabalho, né? Então, são alguns primeiros momentos que a gente passa, então, que a gente ainda está reescrevendo tudo isso. Então, a gente estuda aí dentro de um ano e a gente estuda também como que essa pessoa vai conseguir se reorganizar, né, diante dessa situação, se reorganizar interiormente, né, socialmente e todos aí seus pilares de vida. Isso é importante também para a gente estudar esse marco aí do processo de luto, se está em processo de luto, se está melhor e tudo mais. Tá? Então, em relação ao tempo, a gente pensa sobre isso, mas sempre respeitando a individualidade de cada um. Próxima pergunta é: qual a diferença entre luto normal e luto complicado ou luto patológico, né, que as pessoas trouxeram para mim também? O que é normal, o que é patológico? Lembra, gente, você vai gravar isso, porque acho que todo programa eu vou falar isso. Normal e patológico. Normal e patológico é intensidade, recorrência e prejuízo. Então, a gente está vivendo um processo de perda, um processo de luto, mas a gente voltou a trabalhar, né? A gente consegue estar aí nas nossas redes de amigos, né? Redes sociais, não mídias sociais, nas redes sociais. A gente está aí funcionalmente no mundo, né? Quando a gente começa a perceber que isso se prolonga demais e eu não consigo voltar à minha funcionalidade, né? Passou aí um ano que a gente avalia mais ou menos que é o processo de luto, isso se estende e cada vez mais eu vou tendo muita fixação ao que foi perdido, eu não consigo sair, né, daquele emaranhado de sentimentos, daquela situação mais difícil, eu não consigo sair, por exemplo, de um contexto nostálgico, né, de um contexto de muita emoção e sentimentos inóspitos, eu não consigo sair disso, a gente precisa olhar para essa situação e entender essa relação e entender talvez algumas psicopatologias que podem estar emergindo dessa situação. A depressão maior pode ser, né? A ansiedade pode ser, então talvez até mesmo o estresse pós-traumático, dependendo de como que foi feito esse processo, de como que eu passei por esse processo, também pode vir dessa situação. Então, o patológico está intensidade, recorrência e prejuízo. O tempo que eu estou dentro desse contexto mais nostálgico, né, dessa situação mais nostálgica. Então, pense sobre isso também, né? Se você está no processo de luto aí normal, seu corpo está se adaptando, seu cérebro está se adaptando àquela falta. Então você está sofrendo. É natural, né? É esperado a gente sofrer no processo de luto. Mas se isso se prolonga e baixa a sua funcionalidade, né, passa-se um ano que é o estudado e baixa a sua funcionalidade, ou dentro de um ano mesmo a sua funcionalidade está muito baixa, é importante você procurar ajuda e procurar uma avaliação profissional, porque você pode estar emergindo alguma psicopatologia aí desse processo tão doloroso que você está passando, né? Cada um sente de uma forma, então isso é importante você fixar na sua mente. Outra pergunta que fizeram para mim foi dicas práticas para como passar pelo luto ou para como viver o luto, né? Em primeiro lugar, esse contato que a gente faz, né? De uma dica prática para você. É o contato, é lembrar e não fazer assim, ai meu Deus, eu não posso pensar, ai meu Deus, já foi, ai meu Deus, acabou. Não, pensa, né? Pensa, entre em contato, relembre alguns momentos, esteja ali, escreva seus sentimentos, tente identificar os sentimentos que emergem desse contato, né? Passa um tempo ali e depois você sai, né? Bate pé lá no fundo do poço e depois você sai. Eu acho que esse contato é fundamental, ele é a base para nós desenvolvermos a aceitação que é super estudada na psicologia hoje. Muitas coisas a gente precisa trabalhar a aceitação. E trabalhar a aceitação não é negar.
É você entrar em contato e deixar as suas emoções virem, sentir as suas emoções, identificar as suas emoções, fazer até um autoconhecimento diante daquela situação. Gente, olha, essa situação é super difícil para mim, então ela faz parte de um funcionamento importante meu. Então, se eu não entro em contato, se eu não identifico, eu também não consigo desenvolver esse autoconhecimento, sabe? Então, primeira coisa, pare um tempo. Alimente isso, relembre, né, dessa situação, desse fato, do que foi perdido, do que falta. E depois, levanta, passa uma água no rosto, vai tomar uma água, né, faz um mindfulness, faz aí uma respiração diafragmática, tenta colocar atenção no momento presente, entre em contato com pessoas que você gosta, né, se alimente de algo muito prazeroso que você gosta, vá visitar alguém, saia um pouco de casa, né, não fique à mercê da sua vontade, porque quando a gente está num processo de luto, a gente não tem vontade de fazer as coisas, a gente tem vontade de voltar o tempo. A gente tem vontade de não ter passado por aquela situação. A gente não tem vontade. E muitas coisas, gente, do nosso comportamento e das nossas decisões não são com base na nossa vontade. São com base, talvez, na obrigatoriedade de continuar. Na ativação desse comportamento. Então, assim, até trazendo algo meu para vocês, muitas vezes quando eu estou mais triste mesmo por conta das minhas perdas e por conta das coisas da vida, né, gente? Que acontecem, que eu fico triste, que você fica triste, é que as vivências, né, são as mesmas coisas que a gente passa, ou muito parecidas. Eu geralmente, eu saio com as minhas cachorrinhas. Elas são um suporte emocional para mim, né? Então, eu brinco um pouco com elas, meu marido brinca mais, mas eu brinco um pouco com elas, e eu gosto muito de passear com elas, eu gosto muito de andar com elas, eu gosto muito de vê-las andando, assim, de vê-las felizes, de vê-las parando aqui, cheirando ali, latindo aqui, eu gosto muito disso, né? Então, eu vou atrás de algo prazeroso, que eu gosto de fazer, quando eu estou nesses momentos, né? Eu quero fazer isso, até eu sair, me trocar, colocar, né, a coleirinha nelas e tudo mais, é um processo que eu falo, eu acho que eu vou deitar um pouco. Mas é importante eu sair, sabe, entrar em contato com outras coisas. Então, faça isso também. Procure sair, procure tomar uma água, procure comer alguma coisa, procure assistir algo diferente, que aí você também consegue, ao mesmo tempo que você entra em contato, bate o pé no fundo do poço e sobe. Essa é uma dica legal para você. Outra dica que eu tenho são os rituais de despedida mesmo, né? O que é ritual de despedida, Ana? Vamos pensar em luto concreto? Vamos pensar em alguém que faleceu, né, que morava com você. Então você tentar mudar os móveis de lugar, pintar a parede de uma outra cor, colocar uma planta, né, doar as coisas dessa pessoa, guardar apenas algumas coisas que você de fato vê que são importantes para você, que de fato, sei lá, vai significar alguma coisa em relação a você mostrar para os seus filhos e tudo mais. Você fazer esses movimentos de tchau, movimentos de pode ir, movimentos de desapegar mesmo. Isso é importante, né? Muitas vezes as pessoas mudam de casa, as pessoas fazem coisas maiores, mas não precisa disso, talvez mudar o lugar do sofá, da sua sala, né? Eu me lembro que em casa, quando minha mãe estava em casa, a gente montou um quarto para ela, porque ela estava acamada e tudo mais, né? A hora que ela faleceu, ela tinha uma cama hospitalar, toda a gente entregou, eu não me lembro agora se era doada, era emprestada, eu não me lembro ao certo, mas eu sei que a gente devolveu para quem de direito a cama. E aí a organização do quarto ainda ficou muito parecida como estava, né, com ela. E nós decidimos então mudar a configuração do quarto, nós mudamos a cama, né, tinha duas camas de solteiro, a gente colocou outra cama, a gente mudou as coisas de lugar, né, e aí aquele quarto não ficou mais estigmatizado, né, ficou um quarto de visita. Então faça isso, né, faça esses rituais de despedida. Outra dica importante que eu sempre bato na tecla aqui é a roda da vida. Amplie os seus pilares. Pensa nessa poltrona que eu estou sentada com 4 pés. Graças a Deus que ela tem 4 pés. Ela está me sustentando, né? Se ela tivesse 3, talvez. 2, não me sustentaria. 1, então, piorou.
A roda da vida é isso, são vários pilares que nos sustentam emocionalmente, que nos sustentam no nosso processo holístico, né? Que é a nossa vida emocional, familiar, social, do trabalho, dos estudos, espiritual, nossa vida. Então, amplie sua roda da vida, sabe? Alimente a sua roda da vida quando você estiver num processo de luto. Processo de luto, gente, é algo muito difícil, apesar de ser algo que todos nós vamos passar em algum momento. Se você está passando por isso, quero que você saiba que a sua dor, o seu momento, ele é um momento. Que a sua vida, ela não é uma vida pautada em um momento. Por mais importante que seja isso. Em um dos meus processos de luto, eu imaginei que eu não fosse conseguir. Que eu não fosse voltar a trabalhar. Que eu não fosse continuar a ser psicóloga. Eu não queria mais. Eu não via sentido para a minha vida. E eu, assim, abrindo meu coração para vocês, eu via sentido na minha vida quando eu olhava para os meus sobrinhos. O olharzinho deles, a fala deles para mim, era algo que me dava esperança. Não vinha nem de mim, nem da minha vida espiritual, nem de nada. Vinha do olhar dos meus sobrinhos. Naqueles momentos mais difíceis, era neles que eu lembrava, era neles que eu pensava. E passou. Hoje eu estou aqui, hoje eu falo das minhas perdas com uma forma nostálgica, um sentimento nostálgico, muitas vezes de tristeza, mas conseguindo viver, conseguindo ver o colorido da vida, conseguindo pensar no futuro, conseguindo fazer planos. Então eu digo para você, teoricamente e empiricamente é um momento. Só faça isso, né? Faça os seus contatos, coloque em prática a sua roda da vida, amplie aí sua roda da vida, faça seus rituais de despedida, procure ajuda profissional, procure especialistas em luto que podem te ajudar em resiliência, para que você consiga passar por esse processo tão difícil e tão doloroso. Mas é um processo. E como todo processo, tem começo, meio e fim. Fique bem, a gente se vê, é um prazer ter você aqui comigo. É um prazer ter esse momento aqui com você. Eu quero te agradecer muito e também agradecer a nossa apoiadora, a empresa Via d'Água Distribuidora, a sua distribuidora de Marília. Se você precisa de água na sua casa, entre em contato com o pessoal, que eles vão te atender com maior amor, maior carinho, no WhatsApp 14998906724. E você se cuide, cuide da sua vida emocional, cuide da sua vida social, cuide dos seus e tenha uma vida plena, abundante e em paz. Eu estou por aqui, a gente se vê. Um grande beijo.